Um, dois, três, testando. Testando. Um, dois, três. Estou na posição. De novo, testando novamente. Agora fala aí, porque agora você está na posição certa. Um, dois, três, testando. Vamos lá. Testando. Um, dois, três. Décimo terceiro episódio. 13º. Lástima. Muito empolgadão, tá passando ali pra cima e pra baixo. Parece que ele escolhe a hora do podcast, Pra se da empolgar. gravação. Começar a se empolgar pra cima e pra baixo. Então vamos lá. Sim. Bastidores e agora valendo, né? Vamos que vamos. Opa, não. Tem que excluir esse bloco aqui. Teste. Agora sim. Agora sim, galera. Fala, galera. Bem-vindo a mais um episódio da nossa Rádio Porto do Davi. Eu sou Rodrigo Remsdorf. Eu sou Márcia Calzavara. E já estou perdendo a conta, hein? Já é o 13º episódio de nossa saga Autismo Diário, Rádio Porto do Davi no Spotify, galera. Todo domingo sem falhar, Rodrigo, porque a gente pode tardar, mas a gente não falha A não. gente tarda, mas não falha, né? O tema de hoje, galera, é autismo e aprendizado. Vamos trabalhar o aprendizado de nossas crianças, galera. É, gente, é muito importante, como todos os temas até agora, falar sobre como que acontece essa aprendizagem. Isso aí, né? A aprendizagem nada mais é do que a assimilação de certas atividades que a gente aprende de acordo com o passar de nossa vida, né? Com nossa os experiência, estímulos, né? estímulos externos. E às vezes esses estímulos para as pessoas típicas é automático, tipo como vestir a roupa, é automático, né? A pessoa já aprende, tipo, só por olhar a outra. Que não é o caso das nossas crianças com transtorno do espectro autista, né, Rodrigo? Isso, né? Mas a gente, né, tem que trabalhar, né, esse processo de aprendizado, né, porque as nossas crianças têm capacidade de aprender, né, e vamos focar nessa capacidade diária que nossas crianças, né, possuem para esse aprendizado, galera. Esse primeiro bloco fica falando sobre... A vida é uma aprendizagem. Isso, galera. É exatamente o que o Rodrigo estava falando, essa capacidade, né, que todos nós temos de aprender de diferentes maneiras. Justamente, né? E o aprendizado, né, que a gente vai conversar aí durante esse episódio, desde os primeiros, né, comandos, a criança, né, tem que, né, tá, né, oportunizada a realizar esses comandos básicos, né, para começar, né, a aprender, né. Vamos, né, pensar também na comunicação alternativa, no trabalho adaptado, né, adaptar nossas atividades na sala de aula é importante demais, entendeu? A professora auxiliar, né, o terapeuta, né, ter essa sagacidade, digamos assim, de chegar, ver a atividade, de repente uma atividade que é de ligar um lado com o outro, a criança que ainda não tem essa capacidade de pegar no lápis, e muitos autistas não têm essa capacidade de pegar no lápis, que é trabalhado também na aprendizagem nisso, né? De repente você vai e recorta essas atividades e faz, né, para a criança fazer a ligação, né, com as palavras soltas, com a imagem que seja. Adaptação da atividade, né, Rodrigo? Adaptação é isso que o Rodrigo está falando, é pegar a coisa que seria complexa para ela, como pegar num lápis, que não podemos queimar etapas. Para chegar na etapa de escrever, precisa trabalhar a escadinha, o que precisa para, né,
E isso começa na educação infantil, começa na creche. É lá que a gente vai adquirir habilidades motoras, é lá que a gente vai treinar a psicomotricidade, tudo que a criança precisa antes de pegar no lápis. O que ela precisa antes de escrever, por exemplo? Imitar. Né? Então são habilidades básicas que começam desde muito novinho. E por que, Rodrigo? É uma curiosidade aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O porquê que não se fala inclusão e nem se cobra muito assim na educação infantil? Por que não tem uma sala de recursos na educação infantil? Boa pergunta, né? Porque não tem. Era para ter, né? Porque toda escola deveria ter uma sala de Mas recursos. sabe por que eu te respondo? Né? Deveria sim ter um profissional, com certeza, especialista voltado para essas crianças, até para o controle e supervisão e formação dos estagiários e profissionais de cada unidade. Eu acho que seria fundamental. Mas sabe por que não tem uma sala de recursos? Vou te explicar por quê. Porque toda criança, na primeira infância, os recursos são praticamente iguais a uma sala de recursos. Ah, tá. Você diz na São creche. iguais, exatamente, na primeira infância. Você falou educação infantil. Na educação infantil. Educação infantil é na creche. Começa de 0 anos e vai até os 4 anos. Aí depois vem o pré-escolar, já é a escolinha. Aí na educação infantil que eu estou falando, por que não tem uma sala de recursos? Porque os estímulos são iguais. Já são, exatamente, eles são bebês, já são adaptados os recursos para ele aprender. Como o Rodrigo falou, a rotina. Os autistas são muito apegados e gostam da rotina. Então lá na educação infantil, todas as crianças já aprendem essa rotina. E por que não leva isso à frente, né, Rodrigo? Lá para a pré-escola, para a escolinha. É verdade. Né? Sempre tem essa ruptura entre as fases da educação, sempre há essa ruptura, né, e nunca é trabalhado junto, né? O professor lá, no caso, o professor do ensino fundamental 2, né, do segundo segmento, não vai ler os relatórios do ensino fundamental 1 para saber o que é cada aluno, né? É uma perda isso, né? Os próprios da educação infantil do 4º e 5º ano não leem o relatório do 3º ano, porque o 1º e o 3º ano não reprovam. E no 4º ano, eu não creio que as pessoas leem o relatório antes minuciosamente, antes do ano letivo, para saber como é cada aluno. E o curioso, né, Rodrigo, que a gente estuda isso. O professor conhecer o seu aluno, conhecer as suas vivências, conhecer o seu meio. Como que faz isso se não for pegando um relatório, né? É verdade. É subjetivo, né? Tipo, você vai de acordo com a comunidade, não com o individual, né? É verdade. Aí vai aprendendo no peito e na raça, não perde-se um tempo danado, podendo se, né? Vai no relatório, ver quem é quem, né? Sim. Como cada um se comporta, já para ter seu planejamento com mais sucesso, né? Isso aí a gente já está falando de outro assunto, né? Que não deixa de ser inclusão. É verdade, né? Inclusão acima de tudo, né? E, né? A aprendizagem dos comandos assim, é muito importante, né? Para a socialização desse aluno, né? Tipo, pega ali pega o lápis, pega o estojo, pega a mochila. Eu lembro, Rodrigo, que o meu sonho era falar assim, o Davi, apaga a luz. E ele apagar. Era meu sonho. Hoje em dia, isso faz parte do processo de aprendizagem também, né? Sim. Muito importante para ele, né? Pô, uma criança típica, no caso, pô, isso aí é até uma bobagem, né? Pô, aprende-se com 2, 3 anos, né? A criança já faz essas coisas. Já faz. Agora, para uma criança com autismo, poxa, isso aí é uma vitória, até para os pais mesmo, né? Quando eles conseguem atingir esse patamar, né? Então tem tudo a ver essa questão, Rodrigo, de comandos versus capacidade, né? É verdade, né? A gente não pode cair no capacitismo, né? Capacitismo é o que digamos, é o preconceito em relação ao deficiente, né?
E um modo de capacitismo é achar que a nossa criança não é capaz, né? Você desconsiderar a capacidade da criança com deficiência. Isso é um meio de discriminação, é capacitismo. E isso é um fator para infantilizar esses jovens, Rodrigo. Você acredita? Que eu estava lendo nos meus estudos que um dos fatores para a família infantilizar o jovem e o adulto com deficiência é o capacitismo. É ele achar que aquele indivíduo não aprende e, tipo assim, aquela síndrome do Peter Pan, né? É ficar para sempre preso naquela infância. Sendo que a pessoa com deficiência, às vezes, não se sente dessa forma. É verdade. Isso deve ser horrível, gente. Então, tratem seus jovens e adultos como tal, eu acho, né? É, porque às vezes o grande preconceito, a maioria das vezes a gente nem percebe que está sendo preconceituoso. E essa de duvidar da capacidade do seu filho é um preconceito assim, em relação ao autismo assim, que não tem tamanho. Eles são capazes de aprender, de conviver socialmente. É um trabalho árduo, mas dá para se alcançar êxito, lograr êxito nessa jornada. Com certeza, Rodrigo. Pois é. Então, né, terminamos por aqui o nosso primeiro bloco. Foi rapidinho, corrido, né, voou. Então, vamos dar uma pausa rápida aqui para molhar a garganta com água. Né, e vamos que vamos, galera. Já voltamos. Você vai lá, eu vou continuar aqui com a galera do YouTube que está aí nos bastidores. Gente, eu quero agradecer. Está sendo por outro, a gente tem que salvar, né? Está sendo muito importante. É muito importante a participação de vocês do YouTube. Eu estou sentindo que nós estamos ganhando espectadores, seguidores nesse aplicativo. E é muito importante que estamos, né, abordando temas. Já deu o 13º, não sei quando que ele vai para o YouTube, mas eu não me canso de agradecer, porque o alvo seria o Spotify, está tão abaixo do YouTube que eu estou aqui, de fato, agradecendo vocês que estão dando visibilidade ao Porto do Davi, o Rádio Porto do Davi no YouTube. E onde seria o alvo, seria o Spotify, né? Você vê como que são as coisas, né? Mas eu nunca deixei de gravar. Eu acho que só teve um episódio que picou um dos blocos, né? Então, quer dizer, a gente vai ficar aqui firme. Muito obrigado. Espero, né, que cresça cada vez mais, porque está valendo muito a pena nossos estudos e está sendo útil para uma galera aí que está assistindo, está gostando, está buscando informações gratuitas, né? Porque muita coisa aqui a gente está investindo para saber e estamos passando aqui gratuitamente. Quem acompanhar o Rádio Porto do Davi... Em breve teremos muitas novidades da Fundação Porto do Davi aí. Gente, muita coisa. O povo de Araruama. O pessoal de Araruama e vai adorar. arredores, né, da região do lago de forma geral. Sim. Entendeu? Aguardem, porque nós vamos com certeza ajudar uma galera aí que está precisando, né, Rodrigo? Da prática. Vamos ajudar e ser ajudados é uma via de mão dupla, né, galera? Exatamente, fazer muito plano individualizado aí para algumas pessoas que puderem, né, estarem aí conosco nessa jornada. Então vamos para o segundo bloco, galera. Ui. Fala, galera, estamos de volta, nosso segundo bloco da Rádio Porto do Davi. O tema de hoje é autismo e aprendizado. Nesse segundo bloco, vamos falar da aprendizagem cotidiana. As coisas que as crianças têm que aprender no dia a dia. Uma criança sem nenhum problema, sem nenhum transtorno, aprende muito facilmente, no automático, por osmose.
E o que não é o que a gente vai comentar, né? Que isso nem precisa ser estudado, ser debatido, né? A gente vai falar em relação ao autismo, né? Porque Sim, Rodrigo. No capítulo da vida típica existe uma sigla que se chama AVD, que é Atividade de Vida Diária, que é justamente um capítulo da vida típica que precisa ser ensinado, é e precisa ser aprendido. E precisa ser trabalhado para ver essa Então, aprendizagem. exatamente, entre o ensinado e o aprendido existe um caminho, né? Existe um caminho cheio de pedras e barreiras, com etapas que não podemos ignorar. A gente não chega lá sem começar as etapas cá de baixo, não tem como. Não tem como dar o salto, a gente tem que fazer as etapas para tudo. Se é para calçar um sapato, a gente começa com um sapato sem cadarço. Não vai querer botar a criança para amarrar um cadastro, não sabe nem o que é um tênis. Você vê, agora que o Davi, as meninas lá na escola, que também precisa se falar disso, Rodrigo, nesse aprendizado de vida cotidiana, não é só a família que é responsável, por que não? Porque ela precisa desse apoio, aí que eu digo que é a rede de apoio. A escola precisa saber que precisa estar dentro do planejamento individualizado desse aluno, o treinamento de atividades de vida diária. As meninas estão ajudando a gente ao Davi fazer o cadarço. Faz parte da vestimenta, né? A criança uma hora um dia vai precisar de usar tênis de cadastro, não vai ter o tênis. Que ele precisar tem que saber, né? É importante saber. Tudo é válido, Rodrigo. Tudo é válido. É conexões cerebrais, né? Trabalha, né, o motor fino ali, aquela coisa fina, vai facilitar para ele pegar um lápis depois, entendeu? Cognitivamente Tudo tá ligado, né? Exatamente, é bom você estar sempre aprendendo coisas novas. É muito fácil ter tudo na mão, muito fácil, os sapatos de velcro a vida inteira. Por que não ensinar uma habilidade de fazer um laço no cadarço? Por que não? Né? Eu teve um tempo que eu achava que não tinha necessidade. Igual teve um tempo também que eu achava que não tinha necessidade de Davi pegar no lápis. Que só ele digitar estava bom. Mas pensando no campo da neurociência, das habilidades motoras, o porquê que a gente vai pular essa etapa, que é tão importante para o ser humano. Importante. A escrita é muito importante para o ser humano, indiferente, né, se for no lápis, no teclado, mas essa de trabalhar o motor, né, a motoricidade fina, né, é muito importante para a criança, para o desenvolver da criança, para a hora de comer, né, vai ter aquela coisa de, né, ter a habilidade de levar a comida até a boca. Né? Muitas coisas que podem ser trabalhadas né, nessa fase psicomotor. Né? Não, Rodrigo, e o nosso cérebro é igual ao nosso corpo. Ela precisa de atividades físicas para se manter, o nosso cérebro precisa de atividades mentais para se manter saudável. É verdade. Um cérebro que tudo está fácil, tudo está na mão, ele não está em movimento. Não está em movimento, ele vai ficar se podando eternamente, você vai perder neurônios que não vão ser utilizados. Aí, ó. Entendeu? E aí depois para recuperar esse neurônio, só com o neurofeedback, galera. Aí, é sobre isso e nós vamos ter aí pra frente, um spoilerzinho, a doutora Rosa falando sobre neurofisiologia desse cérebro autista, como esse cérebro se desenvolve e aprende. Ela vai falar sobre isso aí mais pra frente com a gente. Então, Rodrigo, essa coisa das aprendizagens de vida diária, tem etapas também. Básica, né? Básica, se vestir, tomar banho. Tomar banho, Rodrigo, é igual o quê? É igual a capivara que a gente viu outro dia? Poxa, eu vi nessas redes Meu sociais. filho toma banho. Aí tava lá uma capivara lá se banhando na cachoeira, igualzinho. Paradinha. Se deixar a criança tomar banho por si só, né? Gente, tomar banho não é se enfiar debaixo do chuveiro e molhar a cabeça. Pegar o não sabonete, lavar tudo que tem que lavar lavar. o bumbum, lavar o rosto, lavar atrás das orelhas. Passar tem um etapas, shampoozinho. shampoo. Tem as etapas do banho.
Tudo bem que você não ensine todas elas de uma vez só, mas se você puder sequenciá-las, a gente tem um material adaptado, Isso aí, com algumas temos- etapas do banho. Então, todas essas atividades básicas, né? Tem lá no Porto do Davi, no Insta, tem o link para essas atividades. Um site Tem um extremamente site. novo. Né? Então, tudo lá no Insta Porto do Davi tem o link para todas essas atividades aí, galera. Né? Gente, a aprendizagem cotidiana também entra a fala, né, Rodrigo? Natural A de fala é muitas uma crianças, aprendizagem né? natural da criança, né? Com 1 ano já começa a balbuciar palavras e quando vê tá falando igual uma tagarela, com 3 anos de idade já conversa pra caramba, Tem né? os marcos de desenvolvimento, quem quiser se aprofundar nesse tema, está lá na agenda de vacinação da criança. É, Em quantos verdade. Fácil anos, acesso, não precisa fácil pesquisar na acesso, internet, não, nada, nem precisa só, pegar né? o Google. É. Vai lá que está lá, de 0 a tantos anos, como que faz? Do 2 a 3 anos, quantas palavras fala? Só que no Isso é o caso do padrão. autismo, né, o tempo do autismo é diferente. Diferente. Então cada um, demora seu tempo que for, né? E né, como neurolinguista eu tenho, né, algumas dicas de como auxiliar nesse processo de fala, que é muito árduo, né? Ainda mais para o autista nível 3. Pô, é complicadíssimo, né? Pode ser que ela não venha, né, Rodrigo? Pode ser que ela não venha, mesmo com todo o esforço do mundo, pode ser que ela não venha. Né? A gente começou utilizando a comunicação alternativa, né, galera? Que a comunicação é uma comunicação não verbal, que não usa palavras a princípio, né? Que até para depois a gente conseguir utilizar essas palavras, né? Uma boa dica é comunicação alternativa, tem lá no site, entra lá no Insta que você consegue várias atividades relativas a essa comunicação alternativa, né? Porque, né, a parte mais importante da fala, né, que é uma parte do cérebro que comanda essa situação, é a memória, né? A criança tem que memorizar palavras para conseguir falar. E quando a criança está com algum problema na parte do cérebro que é responsável pela memória, essa fala vai ser muito difícil de ser alcançada. Que é o caso do autismo nível 3 de suporte, que é uma das características, é essa, Rodrigo, a memória, é o problema na parte da memória. É verdade. A memória A curto prazo. memória longa, tudo é complicado. É né? complicado. E de curto prazo, então, você fala que letra é essa? Principalmente o TDAH, então é terrível para isso. Ah, aí vira, que letra é essa? Já esqueceu. Já era. Letra, Já esqueceu. E no dia seguinte, tem até mães que fazem essa queixa. Márcia, mas ela saiu daqui sabendo A e O. No dia seguinte, Esqueceu. não sabe nem quem é aí. É assim mesmo, o cérebro não pode parar, o exercício não pode parar. Vai ter uma hora que a neuroplasticidade vai acontecer. Mas enquanto você, né, não tem esse investimento, o poder de investimento, galera, vamos fazer joguinho da memória, fazer Isso aí, atividades lúdica. lúdicas que favoreçam a memória da criança. O jogo da memória é um excelente recurso. Com imagem, né? Imagem, isso aí. Né? E é uma comunicação alternativa que você já pode sair usando com o nome, por exemplo, com o nome, a figura de animais, né? Você usa essa Aí figura. a figura e o nome embaixo. Entendeu? Porque o aprendizado deles é diferente. Então eles aprendem visualizando a palavra, eles já conseguem associar, entendeu? Associar. Com a figura, né? A memória deles age diferente. Entendeu? Essa associação é muito importante, né? E se for de agradável, né? Se for agradável para essa pessoa, então ela vai exatamente por osmose. Porque é tão agradável que ela se torna paixão, e se for paixão é preocupação, e se for preocupação, tá feito. A audição também é muito importante para esse aprendizado de palavras, né? O surdo tem dificuldade de falar porque não ouve as palavras. Como é que ele vai falar as palavras que ele não ouve? Como ele vai pronunciar? Né? Por isso a dificuldade enorme do surdo falar, todo surdo é mudo. Não, ele balbucia, mas não tem o poder de reproduzir
a fala porque ele não ouve. E Os se a pessoa, fonemas, né? se a pessoa não ouve a pronúncia certa dos fonemas, não vai conseguir falar normalmente, a não ser que o surdo adquira surdez, né, depois de algum acidente, né, de alguma doença, depois de já ter aprendido, né, a falar essas coisas. Porque já escutou antes. Já né? escutou antes, justamente. Aquele surdo, o velhinho que perdeu a audição aos 80 anos, pô, já fala. Não vai ouvir, mas vai continuar falando. Agora a criança que nunca aprendeu já nasceu sem ouvir, essa criança infelizmente não vai falar. Rodrigo, então você vai ter que explicar. Rodrigo, ele é irmão de uma pessoa surda, que é a Daniele, a irmã dele. Ela nunca ouviu na vida. Como é que a Daniele conversa comigo oralmente, Rodrigo? Como que foi esse processo? O surdo é fera em leitura labial, né? Porque antigamente o que acontece? O surdo era excluído pela inclusão, né, galera? Eles eram obrigados a aprender a ler lábio, entendeu? Para se comunicar, em vez de trabalhar a língua a Libras, né, língua de sinais, e trabalhava-se muito a leitura labial para surdo, né? E é nessa que eles se comunicam, pela leitura labial, eles já foram, né, capacitados para isso, né? Aí depois, com o passar do tempo, que a Libra foi aceita no meio educacional e trabalhado junto, que aí nasceu a educação bilíngue, né? Que é a língua portuguesa como língua auxiliar à primeira língua deles, que é a Libras, né? E, né, então, a audição é muito importante também para a criança, né, aprender essa fala. E o cérebro também é responsável pela audição. Às vezes a criança não entende as palavras do jeito normal que a gente ouve, né, que a gente entende, né? O cérebro não processa a transformação do som em alguma palavra, né? Porque mesmo que a comunicação não seja verbal, no cérebro essa comunicação, qualquer que seja, vai gerar uma palavra, né? Tá empolgado lá, criança. Olha só, o Davi, por exemplo, agora, ele está falando, eu acho que é uma palavra fragmentada, porque ele faz isso. Ele pega a palavra e pica e repete o que ele está fazendo agora. Mas voltando ao assunto, né, quando você vê um sinal, né, semáforo lá, luz verde, você vem na mente o quê? Que você pode ir, né, a palavra, né? E por aí vai. Né? Essa é a importância da visão, né, galera? A visão, né? A visão, o que acontece? Nessa comunicação alternativa, por exemplo, é trabalhada a visão, né? Você, através da visão, vai haver essa memorização, né? E a criança vai ter a facilidade de aprender essa fala, né? Mas a comunicação alternativa, Rodrigo, é completa, porque É ela vai completa. entrar no terceiro bloco aí, esse teminha aí, ó, que também a comunicação alternativa ajuda. Com certeza, né, galera? Então, vamos que vamos, já falei demais aqui, estourou o tempo desse segundo bloco, tá? Beber uma água, eu falei muito, galera, vamos que vamos. Esse bloco estourou 4 minutos. Pessoal, você que não sabe como começar a comunicação alternativa, Rodrigo fez o roteiro do curso, como neurolinguista. É claro que ele fez as etapas desse curso para acontecer de forma natural aí na sua casa. Quando você adquire curso, você já começa a praticar de forma com que ele não fique perdido só em teoria, porque não é só teoria. Eu vou para todos os cantos da minha casa, ensinando a você aí na prática como que usa a comunicação alternativa. Aqui em casa tem comunicação alternativa em tudo que é lugar. A gente tem, pendura gente. no banheiro, na geladeira,
Tem que tudo ter. é comunicação Quem alternativa acompanha- e comunicação normal também. Rodrigo, quem acompanha o Porto do Davi, vê que todas as minhas paredes têm alguma comunicação com o Davi, por ele ser uma pessoa não verbal. Só para autista? Não, pode ser para qualquer pessoa não verbal, qualquer pessoa com dificuldade na comunicação ou ausência dela. Não crie expectativas para a fala. A fala vai acontecer ou não vai acontecer. O importante é que se tenha comunicação. Evita um monte de coisa. É verdade. Se não trabalhar, a fala não vem mesmo. Então vamos trabalhar. Tá. Aí mesmo que não vem, né? Como diz o nosso amigo, qual é o nome do... Vamos trabalhar. É Wagner. Wagner Da Soninha. Aí, Soninha, a gente Vamos falou trabalhar. assim. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Chegou no churrasco, Poxa, botou todo mundo pra trabalhar. botou todo mundo pra Pra trabalhar. lavar a louça, Dani, as meninas lá. Tá certo. Mas vamos então pro terceiro bloco. Bora. Fala galera, estamos de volta pro terceiro bloco da nossa Rádio Porto do Davi. Né? O tema de hoje é autismo e aprendizado. Vamos que vamos para o nosso terceiro bloco, que é o tema desse terceiro bloco é aprendendo na escola. Né? Como já foi falado, eu sei que você que nos acompanha já sabe que sempre falamos sobre esse assunto, né? A educação não é só na escola, né? Começa em casa, né? Agora a aprendizagem, né? Grande parte disso é através da escola mesmo, né? No dia a dia a gente aprende, né? Em casa a gente nem todo mundo tem condição de ensinar didaticamente falando, né? Bom, Rodrigo, se precisar do apoio da educação infantil, que é na creche, é lá que se aprende, antes da alfabetização, habilidades de quê? De comunicação, de rotina alternativa. Porque a gente faz lá a janelinha do tempo, mostra o sol, mostra a chuva, a gente mostra a chamadinha, quem é menino, quem é menina, tudo através de desenho. Justamente, as crianças já começam a se situar perante o mundo, né? Na creche. Com figuras geométricas. Você sabia, com certeza, Rodrigo, com certeza você sabia que as figuras geométricas são, né, o início da escrita, né? O triângulo seria o A, né? O círculo seria o O. Ali na educação infantil as crianças já treinam essa coisa da geometria para a alfabetização. É verdade, né? A alfabetização, poxa, também é uma coisa que vai acontecendo, né, com as crianças típicas, né, que não tem nenhum transtorno, né, vai acontecendo também de uma maneira natural. Já o autista, hoje, para essa educação aparecer, é um árduo trabalho, né? Aqui a gente, desde criança, já com o método Surround, né, a gente fez aqui, onde, inclusive aqui o podcast era a salinha do Davi, que ele fazia muita besteira, né? Aqui nesse espaço aqui funcionava, Sunrise. Mas era Surround. O Rodrigo estudou ali o inglês, né? Mas a técnica é Sunrise, que é justamente isso. Você ter um canto de estímulo quando a criança acorda. Então a gente tirava o Davi lá do quartinho e botava no Sunrise, que a gente nem sabia, depois que eu vim saber que a gente fazia isso. Assim, na cagada mesmo. Porque ele só aprontava e se colocava em perigo. Era um perigo atrás do outro. Que é uma característica do autismo também, a noção, a falta de noção do perigo. Então ele escalava os armários, ele escalava os sofás. Eu não tinha tempo de fazer almoço, a gente não tinha tempo de tirar o olho dele. O chiqueiro já não dava mais porque ele escalava o chiqueiro. Aí a gente fez um quartinho aqui. Que é aqui, fechava com um portãozinho de ferro. Aí tinha vários estímulos. Entre os estímulos tinha um quadro que era o abecedário, né? A, B, C, D, F, G. E daí ele teve, né, o primeiro contato dele com as letras e já rapidamente, né, foi uma das primeiras coisas que ele começou a falar, até antes do tempo. Foi o alfabeto. Ele falava o alfabeto certinho, todinho,
A professora Raquel, que está lá na creche até hoje, né, que tem contato com ela até hoje, ela fez vídeo do Davi com 4 anos, A, B, C, D. F, G, H, todas as Ele não letrinhas. falava um tchau, não falava uma mãe, mas o alfabeto completo ele falava. E a fala surgiu aí, né? A partir daí, pô, mas não falou palavra, não falou. Não. É fala, é a fala, não é fala. Letras A comunicação não existia não existia mesmo. comunicação. Até lá os 8 ou 9 anos. A gente está não falando da existia. fala, né? A fala é um processo. A fala é aquela ali, qualquer papagaio fala, gente. Agora Papagaio até fala. o processo de se comunicar vai ter que aprender a falar primeiro, né? E como o primeiro processo desse são as letras, né? E ele aprendendo as letras, ele já estava começando no processo de alfabetização. E a partir do momento que você aprende as letras, né, juntamente com as palavras, né? Cada teoria tem uma ordem, né? Para mim tem que ser tudo junto mesmo, misturado, palavras, frases, letras, vamos que vamos, aprendizado é isso. Agora com o autismo não, tem que ter cuidado no processo, né? Olha, eu subestimo toda pessoa, Rodrigo, até aquelas com problemas cognitivos são capazes de aprender o ensino acadêmico. Mesmo que for o mínimo, né? Porque eu acho que deve ter alguma limitação. Mas eu não gosto de falar a palavra limitação, sabe por quê, Rodrigo? Porque isso restringe muito. E a gente sabe que o estímulo correto, da forma correta, não tem limite para ninguém. E vamos, né, analisar aqui, por exemplo, para a pessoa saber geografia, ela pode aprender geografia sem estar alfabetizada. Exatamente. A pessoa pode saber que na região sul do país tem lá o Rio Grande do Sul, o Paraná, né, Santa Catarina. Não precisa ser alfabetizado para saber isso, que na região sudeste tem o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, São Paulo. Sabe, Rodrigo, uma pessoa que não sabe uma letra me ensinou uma coisa há pouco tempo. Sabe o que ele falou para mim? Cada um tem suas inteligências. Sabe por que ele falou isso? Porque ele faz exatamente o que a gente não é capaz de fazer. É verdade. Que é a geometria na prática, construir um muro, construir as coisas. Seu Zé, que eu tô falando. Seu Zé, ele diz que não consegue aprender a ler nem a escrever, mas tem que ver o que ele faz, né? São habilidades. São habilidades que o ser humano tem. Então você vai limitar uma pessoa. Que o cognitivo ele não aprende. Eu que não vou conseguir aprender nunca a fazer uma laje, um concreto, coisa que, verdade, né? Que ele faz, assim, que ele faz de olho fechado. Então cada pessoa tem sua. Por isso que eu acho que eu sou muito assim, apegada a essa coisa de aproveitar tudo do ser humano. Então, nesse aí a gente está, né, chegando nesse tema, nesse conteúdo de sala de aula, né? Conteúdo de sala de aula. O que acontece, né? O que eu acabei de falar. Poxa, será que esse aluno, esse autista sabe ler? Né? Não importa. Ele tem que ser trabalhado esses assuntos de cotidiano, né? Nem que seja com uma comunicação alternativa, numa atividade adaptada, né? Como, por exemplo, a Márcia fez aqui com o Davi, né? Quando a Rosa foi para os Estados Unidos, né? Ele ficou confuso, né? Ela tem família lá, tem filha lá, tem que visitar também as filhas, né? A filha lá, pô, não sei o que. Aí foi. O Davi ficou confuso. O que ela fez? Pegou um mapa, né? Aproveitou esse processo que ele estava sofrendo e estudou a geografia com ele, a geografia, um mapa mundi, né, mostrando lá Estados Unidos, Brasil, a distância, né, e ele meio que entendeu, né. Eu peguei o avião, fiz o aviãozinho, eu fiz a Rosa lá nos Estados Unidos, fiz ele aqui no Rio de Janeiro, no Araruama. A distância é um oceano, e eu mostrei para ele que tinha que pegar o avião para ir lá na Rosa, então quer dizer, ele ficou tão passado com aquilo que ele picou o material logo na sequência. Só foi usado uma vez. E parou de estressar. Por incrível que pareça. Ele pegou o material com tesoura, porque eu plastifico tudo, né? E ele estava numa fase ansiosa, que ele está fazendo disso uma obsessão. Gente, obsessão é isso, quando a pessoa não para de fazer uma determinada coisa o tempo todo.
Graças a Deus voltou às aulas, isso foi nas férias. Acho Nas que ele férias ele estava ele picotador. recortou tudo que vocês Até podem a imaginar. alma ele picotou. Até o meu casaco ele picotou. Eu fiquei tão passada. Foi tudo mesmo, gente. Podia dar mole com nada que ele estava picotando. Cortando, olha, fiquei tão passada quando eu vi que meu casaco tinha sido Até recortado. coisas que a gente nem imaginava que podia ser cortado com a tesoura, ele cortava. Impressionante, gente. Impressionante. Então, quer dizer, isso é uma coisa que não estava fazendo bem a ele, porque eu falava com o Rodrigo, uma pessoa não pode ficar 8, 9 horas recortando. Ele deixava até de fazer as coisas para recortar. E foi uma fase complicada, mas graças a Deus isso passou, né? A gente tem que tomar cuidado, sim, quem é pais atípicos aí, dessas obsessões que essas crianças criam. Para quê? Para mudar o foco. Uma coisa é ter a preocupação é saudável, a preocupação gera paixão, mas a obsessão que é o complicado, a vassoura para o Davi. Ele rodopiar com aquela vassoura o dia todo, isso é uma obsessão, uma estereotipia que não vai levar ele a lugar nenhum. Mas isso né, viajamos um pouco aqui na filosofia, né, fugimos um pouco do assunto, né, mas o conteúdo da sala de aula tem que ser usado, né, como até um auxílio para essa alfabetização, né, ser contemplada né, tá lá no 5º ano, 6º ano, poxa, mas o processo de alfabetização dele ainda não foi concluído, gente, né, apesar ele sabe ler algumas palavras, mas tem que haver esse trabalho né, do cotidiano. Né? Até ele está começando a frequentar novamente a sala de aula, aos poucos, né? Porque apesar da escola ser bem inclusiva, o mundo não é inclusivo ainda. Né? A gente tem etapas, a gente não pode queimar nenhuma. O Davi, ele aguenta, no máximo que ele aguentou esse ano, em sala de aula, com o barulho das crianças, com o professor, foram 20 minutos no máximo que ele aguentou junto. Né? Agora, o que ele aguenta, olha só como que é importante esse dado a gente dar, Rodrigo, para as pessoas. O tempo que ele aguenta de estímulo só a professora numa sala à parte é maior. É maior. Então, é lá que ele ganha habilidades acadêmicas, numa sala separada. Na sala junto, ele ganha habilidades sociais, que é a mais difícil para ele. Ele estuda matemática, ele estuda, né, nessa sala especializada, de atendimento especializado, ele trabalha matemática, trabalha ciências, trabalha tudo de maneira, né, adaptada. Né, com material adaptado. Sim. Isso é muito importante para o aprendizado da criança, né, a própria alfabetização tem que... Né, ele ainda trabalha a psicomotricidade, Rodrigo. É verdade, porque ele ainda tem dificuldade na escrita, entendeu? E apesar de ele já ler a maioria das palavras assim cotidianas, né, ele tem muita dificuldade para escrever assim por conta. Porque a parte cognitiva do nosso filho não é tão prejudicada quanto a parte motora. É verdade, ele tem muito problema motor ainda, dessa motricidade fina é muito complicada para ele. Só para comer que ele manda bem pra caramba. Exatamente, né? São certas coisas para escrever. Por que para escrever diferente? Porque a pressão que se coloca na ponta do lápis da caneta é diferente de levar uma colher até a boca. É outro tipo de movimento. Até o recortar, ele recorta bem. Recorta bem pra caramba, Mas eu botar a pressão no lápis é outra coisa, é força. E também letras tipo BR, ele tem alguma dificuldade de escrever, a letra B, a letra R. Exatamente, há pouco tempo até a Isabela mandou um vídeo dele, ele fez a letra R sem pedir ajuda e porque ele esqueceu de pedir ajuda. Então ele conseguiu fazer o R, ela botou até a legenda para eu ler. Tipo, você percebeu que ele fez o R sem pedir ajuda? Porque ele tinha muita dificuldade para essas letras que eu citei, né?
Que legal. Ele faz parte aí da alfabetização, é eterna essa alfabetização, vai estar sempre Ai, meu sendo Deus, a trabalhada. gente vai ter que fazer outro programa para falar de aprendizagem, sabe? Porque quando vou a te gente vê, falar, o tempo estoura, que o assunto vaza para por outro caminho lado, e, mas pô, é importante a gente falar das dificuldades para conseguir que essa alfabetização aconteça, Rodrigo, para a pessoa não achar que todo mundo chega lá e pá, não é assim, né? a gente até começou bem no primeiro bloco, a gente foi lá no limite, agora o segundo bloco a gente estourou 4 minutos, esse bloco a gente já está chegando em 5 minutos estourado. Por quê? Porque é assunto que rende. Rende. Então a gente vai voltar aí, daqui a uns 2, 3 programas, a gente volta também para não ficar muito sequência, né? A gente dá uma variada e depois já cai dentro de novo desse E a assunto. gente lê tanto que a gente busca novidade da semana que a gente leu, né, Rodrigo? É verdade, pô. Vamos ver qual vai ser a próxima novidade da próxima semana, galera. Excelente. Né? Então ficamos por aqui. Ah, meu Deus. O programa finalizado. Legal. Beijo pra todo mundo. Beijoca, Beijoca, galera. galera. Muitos beijos. Bom domingo aí pra vocês. Bom domingo, galera. Show. Gente, beijo, YouTube. Tchau, tchau.